Mais uma vez chegando até você para outro Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Meu propósito é ser bênção na vida de cada um de vocês. Poder ministrar através das orações, através da mensagem bíblica, através do testemunho que eu vou compartilhar com vocês, as bênçãos preciosas e maravilhosas de Deus. Abra seu coração. Não saia daí, vamos viver esta meia hora com muita fé e sermos ricamente e poderosamente abençoados por Deus. A cada programa eu chego aqui com muito entusiasmo, com muita alegria, porque eu sei que vidas como a tua vida serão abençoadas, fortalecidas e vitoriosas. Deus tem sempre algo grande, algo precioso na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Quer ter algum nome para apresentar, seja parente seu, amigo seu, alguém que você gostaria de orar a favor dele? Então entre em contato conosco, passa por escrito aí uma mensagem ou liga no fixo, você escolhe. Se você tem o WhatsApp, prefira pelo WhatsApp. E nós vamos orar juntos e eu tenho certeza que as bênçãos de Deus serão muitas na vida de todos. Deus tem operado os mais diferentes milagres e quer operar na tua vida também. Bom, hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de culto aqui na Betel. E lembrando que a partir da próxima quarta-feira, a primeira quarta-feira de maio, que vai dar no dia 3 de maio, nós vamos iniciar aqui uma campanha de 7 quartas-feiras. 7 quartas-feiras proféticas na vida de todos. Vamos ver Deus falando por profecia, Deus falando por revelação, Deus falando por milagres, os mais importantes e diversificados, Deus fazendo uma obra extraordinária e maravilhosa. Então, olha, a partir de 3 de maio, começa aqui a campanha de quarta profética, quarta-feira profética, e você não pode ficar fora. Sempre aqui na Betel Sede, na Avenida T3 com a T8, setor Bueno, e você não pode perder. Então te espero hoje, venha já se preparar para a próxima quarta-feira, você começar conosco esta campanha, que eu tenho certeza vai ser bênção na vida de cada um de vocês. E Deus vai operar maravilhosamente. Daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica, então eu quero que você fique atento aí para desfrutar destas bênçãos que Deus manda através aqui do Falando ao Coração. Eu quero, neste instante, orar, fazer a primeira oração, pedindo a bênção de Deus na vida de vocês que contribuem com o programa. Eu quero ler aqui alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm somar comigo nesta obra evangelística e missionária. Igor Vieira de Souza, de Aparecida de Goiânia, Adelson Brandão Dias, também de Aparecida de Goiânia, Priscila Vaz da Silva, de São Paulo, capital, Joselene Pereira Alves, de Aparecida de Goiânia, e Domingos Rodrigues Lázaro Júnior, de Goiânia. A todos vocês que vêm somar comigo, me ajudando financeiramente a manter este programa no ar, eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço a recompensa dos céus na vida de cada um. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante de Ti apresento estas pessoas que, vendo a importância do programa, também vêm contribuir para que os recursos nunca venham faltar, mas que eu possa sempre continuar com este trabalho que já passa de 20 anos falando da Tua palavra e do Teu poder. Peço, Senhor, em nome de Jesus, recompensa essas pessoas. Faça com que elas vivam uma vida vitoriosa, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida onde elas possam ver sonhos e projetos sendo realizados. Abençoa e recompensa cada um dos nossos evangelistas associados, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero em seguida ler com vocês um testemunho. Eu tenho aqui o testemunho da Geralda Norberta Duarte, aqui da vizinha cidade de Senador Canedo, em Goiás. Prezado pastor Gentil, estou feliz em participar do seu programa. O Falando ao Coração tem sido meu escape em dias difíceis, meu devocional diário, onde tenho vivido experiências honrosas com o nosso Deus.
Faço sempre as campanhas dos salmos e oro todos os dias no altar da intercessão. Tempos atrás, coloquei diante de Deus a aposentadoria da minha irmã. Ela precisava muito, mas não tinha conseguido respostas junto ao órgão público. Fui para as campanhas dos salmos. A resposta veio rápido. Hoje estou testemunhando a grande bênção. Minha irmã está aposentada e está muito feliz, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Deus faz milagres. O nosso Deus é poderoso e não deixa seus filhos sem resposta. Só tenho que agradecer primeiro a Deus pelos seus feitos e a toda a equipe do Falando ao Coração que nos ajudaram em oração, a quem deixo o meu abraço. E ao meu Deus, toda a honra e toda a glória. Amém. Geralda Norberta Duarte, de Senador Canedo, Goiás. Você já alcançou algum milagre aqui no Falando ao Coração? Já alcançou alguma bênção aqui através do programa? Não deixa de compartilhar, isso faz bem. Porque quando você testemunha, você está primeiro dizendo, estou agradecida a Deus e ao Falando ao Coração pela bênção alcançada. Segundo, você está ajudando alguém que também tem a sua demanda, tem o seu problema, tem a sua dificuldade, a buscar, crendo que Deus vai proporcionar a vitória e vai abrir a porta e vai conceder aquilo que é necessário. Sempre importante testemunhar. Eu espero o seu testemunho para lê-lo aqui. Eu vou chamar agora o pastor Wesley. O pastor Wesley tem feito um trabalho tão maravilhoso, trazendo curiosidades da Bíblia, informações importantes da Bíblia, porque a Bíblia é um livro, é um tesouro, né? A Bíblia é um tesouro. Então, vamos extrair sempre da Bíblia tesouros que venham nos enriquecer, que venham nos fortalecer, que venham nos alegrar. É com você, pastor Wesley. Falando agora sobre a veracidade daquilo que é o estudo sobre os livros da Bíblia, a veracidade da própria Bíblia. Nós temos, para isso, o cânon bíblico. O que é o cânon? O que vem a ser o cânon bíblico? Cânon é a medida exata. Ou, também interpretado, que vem do original grego, cânon, vara de medir, uma medida certa. Coloque isso na sua mente, na sua memória, no seu coração. A Bíblia está na medida certa. O cânon bíblico está na medida certa. Que medida é essa? 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Mas como chegaram a essa conclusão dos 39 livros do Antigo Testamento? Primeiro, os próprios judeus. 500 anos antes de Cristo, nós temos a figura dos escribas e dos rabinos, que surgiu depois do cativeiro babilônico até Jesus Cristo. Ali mesmo eles já estavam validando. A lei já estava mais do que validada, eles seguiam a lei, mas depois vêm os livros poéticos, validam os livros poéticos, validam as profecias, validam então os 39 livros. Claro que ele era dividido de uma forma diferente, mas validaram. Jesus chega e cita o Antigo Testamento, confirma, valida. Ele cita as Escrituras, desde a lei até as profecias. Os apóstolos, no mesmo segmento, validam, porque eles inclusive entendiam profundamente essa Escritura do Antigo Testamento. Ou seja, no tempo de Cristo, o Antigo Testamento já estava praticamente validado, esses 39 livros que temos no Antigo Testamento. E o Novo Testamento, que levou-se quase um século, né? Terminou ali, depois de Cristo, 96, com o livro do Apocalipse. Bom, já nesse primeiro século, esses 27 livros já ganhavam notoriedade, porque eles já confirmavam o Antigo Testamento, porque eles tinham harmonia entre si, sincronismo entre si. Passa-se o primeiro século, o segundo século, essa discussão continua sendo toda debatida, porque muitos outros livros foram escritos, muitos evangelhos, muitas cartas. Bom, mas os 27 sempre ganhando notoriedade, até que chegamos no terceiro concílio de Cartago, 397 depois de Cristo, e os pais da igreja, de uma vez por todas, chegam dirigidos pelo Espírito Santo e definem 66 livros, os 39 que nós temos no Antigo Testamento e os 27 foram escritos
no Novo Testamento. Você fala, mas existe aqueles livros a mais ali na versão romana? Sim, chamados de apócrifos, ou seja, estão fora deste contexto, porque tem um valor histórico, mas não tem total harmonia com o restante da palavra de Deus. Eu concluo com este versículo de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Até o próximo episódio. Chegou o momento da nossa meditação de hoje. Quero ler com você em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 26 a seguir. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, qual está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. A primeira voz que Filipe ouviu, conforme extraímos deste relato, foi a voz das circunstâncias. Veja, Jesus veio ao mundo, Filipe foi integrado como um dos apóstolos de Cristo, um dos discípulos de Jesus. Depois Jesus é morto numa emboscada, armada arduamente pelos inimigos, e Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. Isso ninguém contava, né? Quando mataram Jesus naquela cruz, eles pensaram: acabou, não tem mais cristianismo, não tem mais nada. Colocaram Jesus no túmulo, mas isso foi sexta-feira, quando foi no domingo pela manhã, as mulheres foram lá para enfeitar o túmulo, levaram algumas coisas, chegaram lá, o túmulo estava aberto. O túmulo estava, numa linguagem técnica, foi violado. O túmulo estava aberto, a pedra estava retirada da entrada do túmulo. Mas, para a surpresa daquelas mulheres, tinha um anjo lá na porta. E o anjo disse: por que vocês estão buscando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Então veja, com isso ninguém contava. Mataram Jesus, perseguiram Jesus a ponto dele ser crucificado, ali ele morreu e sepultou. Para eles acabaram, mas quando alguém coloca um ponto final na tua vida, Deus chega, transforma o ponto numa vírgula e a vida continua. Então Jesus ressuscitou e agora Jesus deixa com os discípulos algumas ordens. Primeiro, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Segundo, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele volta ao céu. E aí os discípulos estão agora meio que aterrorizados, perseguidos, ameaçados, mas obediente na palavra que diz: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E aconteceu que eles estavam por ali. E como estavam vivendo neste terror todo, ficaram como que temerosos e se esconderam dentro de um cenáculo. Mas lá, depois de 50 dias, do dia da ressurreição até o dia do Pentecostes, são 50 dias. Vencido esses 50 dias, o Espírito Santo chegou para eles, para fortalecê-los, para fazê-los fortes, abençoados e vitoriosos. E aí eles abrem janelas e portas do cenáculo, que estavam todas fechadas, com medo das perseguições. Eles saem para o lado de fora da casa e Pedro prega uma mensagem e diz que quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. Confessaram a Cristo como Senhor. Então começou um tempo novo para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, para aqueles crentes daquele primeiro tempo. E agora eles pregavam em Jerusalém e foram pregando, mas a perseguição não parou. Continuavam perseguindo. E essa perseguição
trouxe a Filipe uma voz, a voz da circunstância. Filipe disse, já que aqui está sendo impedido pregar o evangelho, eu vou para outras regiões. E ele foi para essa região dos samaritanos, e lá ele foi pregar, e as multidões vieram ao seu encontro, e ele pregava a palavra, milagres aconteciam. Diz o texto que os samaritanos ouviam e viam os milagres que aconteciam através das ministrações feitas por Filipe. Mas chegou um momento que o anjo do Senhor aparece para Filipe e diz, Filipe, deixa as multidões e vá para o deserto. Olha só, a multidão, no meio da multidão fala de sucesso, fala de conquistas, fala de realizações, fala de algo empolgante, algo entusiasmante, algo maravilhoso. Tem multidão, pessoas te aplaudindo, pessoas dizendo você é o melhor, você é o maior, isso tudo. Mas aí o anjo chega, o anjinho, que é uma mensagem ruim, né? Que a gente poderia dizer, o homem está diante das multidões fazendo sucesso, o anjo chega, olha, deixa a multidão e vai para o deserto. E ele foi para a região do deserto, porque o melhor nesta vida é estar na direção de Deus. Nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, que pode ser através das circunstâncias. Então, Filipe ouviu a voz da circunstância, deixou a região de Jerusalém e foi para Samaria. E ali ele fez a obra. Porque, olha, quando nós temos a consciência da palavra que nós pregamos, do ministério que exercemos, das ministrações que fazemos, certos de que Deus está confirmando, não tem coisa melhor do que viver isso. E se aqui não está sendo possível, vai para outro lugar. Assim foi Filipe. Estava fazendo um trabalho enorme, um trabalho grande, maravilhoso em Jerusalém. Foi impedido? Ele disse, eu vou para outro lugar. Não vou é parar de fazer a obra de Deus. Não vou é desistir de pregar o evangelho. Não vou é afastar-me de Deus por causa das circunstâncias. E ele então ouviu a voz da circunstância, foi para Samaria e lá foi bênção. E lá, só milagre, só bênção, só vitória. Aí chega o anjo do Senhor e ele ouve a voz do anjo. Nós sempre precisamos estar prontos para ouvir a voz do anjo do Senhor. E o anjo disse, olha, deixa a multidão e vai para o deserto. E ele foi para o deserto. Ele está consciente de uma coisa, se Deus me usou em Jerusalém, Deus me usou em Samaria, ele vai me usar no deserto também. Mas aí alguém, o pessimista, vai dizer, mas o que tem no deserto? No deserto só tem areia, no deserto só tem calor, no deserto só tem vento, no deserto só tem essas coisas. Ele diz, não, mas é melhor um deserto sem gente, com Deus, do que um lugar aprazível, cheio de gente sem Deus. Eu estou na direção divina. E ele foi para o deserto. Chegando no deserto, ele está meio que perdido, de repente ele ouve os tropéis de cavalos e ele olha para uma certa região, certa estrada, está vindo uma carruagem. E ele disse, alguém ali. E ele ficou atento àquilo, porque quem está no deserto não tem ninguém, de repente aparece alguém, ele disse, olha, começou a melhorar. E aí ele olha para aquela carruagem e ele vê que dentro da carruagem tem um senhor muito bem vestido, terno de marca, muito bem aprazível, uma pessoa parece ilustre, e estava lendo ali o livro, um livro. Naquela época os livros eram tipo rolo, então a pessoa pegava aqui, ia enrolando para cima e desenrolando para baixo e lendo o que estava escrito. E ele estava lendo. E aí o Filipe aproximou-se, aí ele ouviu a voz de quem? Do Espírito Santo, aproxima-te desta carruagem. Então veja, quem ouviu a voz das circunstâncias, ouviu a voz do anjo, não vai deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes você resiste? A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Que maravilha! E ele ouviu a voz do Espírito Santo que diz, aproxima-se deste carro. Ele aproximou, viu que o homem estava lendo, e ele disse, o que eu vou falar com esse homem? Aí ele disse, ei, você entende o que você está lendo? O homem disse, olha, não consigo entender, não tem ninguém para me explicar. Eu posso te explicar. O quê? Você pode me explicar? E ele, eu posso. Então, mandou parar a carruagem, os cocheiros lá seguraram as rédeas dos cavalos, pararam, e ele disse, entra aqui na carruagem, senta aqui do meu lado.
Veja, quem está agora no deserto, deixa o deserto e entra na carruagem de um ministro. O homem não era qualquer coisa. O homem era ministro de um reino, ministro da economia de um reino, não aqueles que diz que não entende de economia e quer ser ministro, mas era uma pessoa que cuidava de todos os tesouros do rei e da sua rainha, rainha de Candace. E aí ele assenta ao lado daquele ministro que sabia tudo de economia, que sabia tudo de planejamento, que sabia tudo porque estudou, se preparou. Não foi comum que diz que até colava, coisa assim, mas não, ele fez a coisa certa. E aí ele sentado ao lado do ministro e disse, o que você está lendo aí mesmo? Ele disse, eu estou lendo essa parte. E ele viu que o homem lia Isaías, e lia sobre Jesus Cristo. Aí ele começou a falar de Jesus para aquele homem. Começou a falar de Jesus. Por certo, ele fez um preâmbulo, fez uma introdução para entrar, mas ele foi falando com aquele homem até chegar em Jesus. E quando chegou em Jesus, aquele homem viu que era a saída para a vida dele, que era a solução para a vida dele, que ele sabia muito de economia, sabia muito de finanças, sabia muito de política, mas não sabia nada de Jesus. Veja, nós precisamos aproveitar as oportunidades que surgem na nossa vida e falar de Jesus para as pessoas. Veja que Filipe, ele aproveitou aquele momento para falar de Jesus para aquele homem. Quantas vezes você entra em assunto de futebol, ou entra em assunto de política, ou entra em assunto de filosofia, até de religião, e não fala de Jesus. Mas o homem entrou na dúvida do homem e levou para Jesus. E nós precisamos sempre aproveitar a oportunidade para falar de Jesus com as pessoas. A pessoa chega para conversar sobre qualquer assunto, seja futebol, seja economia, seja política, seja religião, seja filosofia, seja teoria de vida, seja acidentes, coisas que aconteceram. Você entra no assunto com ela e conduz a pessoa até Jesus. Foi o que Filipe fez. E aquele homem começou a receber. E eu tenho certeza que Filipe falou para ele, olha, Jesus, primeira coisa, você tem que crer nele. Você tem que elegê-lo como Senhor da tua vida. Quando você tomar a primeira decisão de crer, você precisa ser batizado. E ele explicou sobre o batismo. E como que é esse batismo? Para que isso? O batismo é o seguinte, você vai a um lugar que tem muita água e ali você é mergulhado. Quando você é mergulhado, você está identificando com Cristo na sua morte. Quando você é tirado da água, você está identificando com Cristo na sua ressurreição. E ele foi tomando conhecimento de tudo aquilo e guardando na sua mente. De repente, naquela estrada tem um riacho, tem um córrego. Aí o ministro, o etíope, aquele que era ilustre no mundo econômico e político, vira-se para o pregador do evangelho, Filipe, e diz, eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe, para testá-lo, diz, olha, é lícito se você crê de todo o coração. E ele disse, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Então, vamos batizar. Mandaram parar carruagens, desceram, chegaram na água e Filipe batizou o eunuco. Quando batizou, que terminou o batismo, diz o texto, Filipe foi arrebatado. Já foi encontrado 60 quilômetros depois, numa região de Azoto. Então, ele não estava ali mais. E o homem, aquele que foi batizado, ficou meio atordoado, por certo. Cadê ele? E foi embora. Ele foi arrebatado. E aí ele entrou na carruagem, seguiu viagem e diz a Bíblia, diz a história, aliás, diz a história que chegando na região, na sua terra, ele foi um pregador do Evangelho, ele foi um implantador de igrejas, ele foi um instrumento de Deus para abrir a porta do Evangelho para aquele povo da sua terra. Veja que maravilha. Mas voltemos aqui. Filipe foi arrebatado, ele se achou em Azoto, ou seja, no momento que ele estava aqui batizando, fração de segundos ele se achou a 60 quilômetros de distância. Isso é tremendo, né? Às vezes alguém duvida quando a gente fala de arrebatamento da igreja, mas vai ser a mesma coisa. O mesmo Deus que tirou um homem daqui
e imediatamente ele se encontrou a 60 quilômetros de distância, vai ser o Deus que um dia vai nos tirar da terra e nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens, para vivermos bênçãos maravilhosas de Deus. Mas eu quero terminar esta mensagem dizendo para você o seguinte. Primeiro, nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz das circunstâncias. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz dos anjos do Senhor. Esses anjos podem ser representados pelo pastor da igreja, por um outro membro da igreja que Deus usa como instrumento na nossa vida. E nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso aconteceu com Filipe e foi sucesso total. Foi bênção total. Foi realmente algo inédito e maravilhoso. E aí, Filipe é usado por Deus para que, através daquele homem, abrir a porta do Evangelho para a África. Depois nós vamos ver mais na frente o Cornélio, que já não era um africano, não era um hebreu, era um chamado gentio, e Cornélio está orando, chega o anjo lá e fala, Deus manda te dizer que é para buscar Pedro lá em Jope, aqui, e ele virá aqui e você vai conhecer Jesus. Aí Pedro é chamado em Jope e é levado até Cesareia, encontra com Cornélio, prega o evangelho e ele abre o coração. E aí a porta do evangelho abriu para os gentios, porque aí os africanos já estão alcançados, os hebreus já estão alcançados e os gentios também são alcançados. Que maravilha, né? Deus sempre está querendo abrir porta na vida de alguém. E se hoje nós, brasileiros, que fomos alcançados pelos americanos, alcançados pelos europeus com a pregação do Evangelho, nós temos este privilégio porque um dia Deus usou Pedro e Cornélio para que abrisse a porta, para que nós também pudéssemos alcançar as bênçãos de Deus. Quando você está apto e pronto e disposto a ouvir a voz de Deus e obedecê-la, Deus vai sempre te usar para abrir portas na vida de alguém e nós precisamos ser este instrumento de Deus nesta vida. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar a bênção de Deus na vida de todos. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, ouça a voz de cada pessoa que clama a Ti neste instante comigo. Olha para cada necessidade, ó Pai, destas pessoas que estão orando e daquelas cujos nomes estão sendo apresentados diante do Senhor. Alcança-as onde estão e manifesta o Teu poder e a Tua graça, porque no nome de Jesus eu ministro o milagre da cura, o milagre da salvação, o milagre da libertação, o milagre do livramento, o milagre da bênção. Ó Pai, opera maravilhosamente na vida de todos, de maneira especial e abençoadora. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e, se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.